Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. e Srs. Deputados. Eu começo por cumprimentar a presença das personalidades convidadas, começando naturalmente, sendo da Casa, Vice-Presidente desta Casa, Sr. Vice-Presidente Ferro Rodrigues, Sra. Encarregada de Negócios da África do Sul, bem-vinda, as personalidades aqui presentes, Dra. Maria Barroso, os representantes das diversas entidades aqui presentes e associadas a esta iniciativa, e, se me permitem, em particular e principalmente, a delegação da Academia Ubuntu, que está aqui connosco, e que só pela própria designação, pela presença, pela participação nesta iniciativa conjunta da Assembleia da República, teve, antes de mais, o mérito de nos recordar, e para quem não sabia, para passar a conhecer, o próprio significado da palavra Ubuntu e dessa origem, dessa língua, que só o próprio nome e a designação da língua é às vezes difícil de pronunciar, porque é o Xhosa, tem uma articulação mais difícil, mas tem um significado que transcende toda a humanidade e que é comum a toda a humanidade quando nos fala da nossa condição humana, quando nos fala do ideal Ubuntu e da essência de sermos humanos, de sabermos que fazemos parte de algo maior que nós e que não podemos existir plenamente como seres humanos se formos apenas indivíduos isolados. E essa ideia, esse ideal de humanismo, de liberdade, de fraternidade e de paz que Nelson Mandela representou e representa, deve ser uma constante e deve ser um ponto de referência para as nossas vidas, para a nossa ação no dia-a-dia. E Mandela é verdadeiramente um homem multidimensional e multifacetado, porque, ao contrário de quem possa pretender reduzir a uma determinada dimensão, a uma determinada categoria, a vida e a obra e a presença e a marca que Mandela deixa no nosso mundo e na nossa raça humana, há essa situação de Mandela ser um defensor da paz, que sempre foi e é, e um feroz combatente que sempre foi e é. Ou seja, ouvimos dizer muitas vezes que Nelson Mandela era o preso 46664, que cumpriu pena durante mais de um quarto século em Robben Island, que esteve muito tempo nessa reflexão e que, enquanto Presidente da África do Sul, promoveu esse ideal de defesa da paz, de humanismo, de não violência, mas a verdade é que ouvimos dizer menos vezes, se é que alguma vez ouvimos, que Mandela foi preso em 62, precisamente quando liderava a luta armada no ANC como comandante do Umkhonto we Sizwe. Isto é, quando era preciso pegar em armas para enfrentar o opressor, para enfrentar aqueles que torturavam, aqueles que negavam a paz e que negavam a própria humanidade, Mandela foi o comandante dessa lança da nação, que era o Umkhonto we Sizwe, que foi o braço armado do ANC. E, portanto, muito antes de Mandela ser Prémio Nobel da Paz em 93, muito antes de ser o primeiro presidente negro em 94, Mandela foi acusado e preso como terrorista. E foi preso como terrorista com essa acusação com que se manteve no cárcere do Apartheid até 1990, 5 anos depois de, em 1985, lhe ter sido negada a liberdade condicional por se ter recusado a renegar a luta armada do seu povo. E, portanto, é também destas dimensões que falamos de um feroz combatente em defesa de ideais e da própria humanidade, que falamos de quem defende a paz com essa autoridade moral, de que não fica passivo, não fica silencioso, não fica calado e quieto perante a opressão, perante a tortura e perante o assassínio, como aconteceu em Sharpeville, quando se tornou o comandante do Umkhonto we Sizwe, Nelson Mandela, em 1960, salvo erro. Quando Nelson Mandela fez 90 anos, foi homenageado por todo o mundo, naturalmente, e também aqui na Assembleia da República, como não podia deixar de ser, com a aprovação de vários votos. E um desses votos lembrava que, naquele momento, há bem pouco tempo atrás, portanto, há 4 anos atrás, Mandela fazia parte da lista negra de alguns países como terrorista que supostamente era. E isso leva-nos a pensar que ainda hoje, e no tempo que vivemos,
ainda é preciso ter em conta que há pessoas e há forças e há interesses que receiam aquilo que Mandela representa e que recusam e que oprimem aquilo que Mandela representa. E mesmo o apartheid com outros nomes existe no nosso mundo e é preciso combatê-lo. O mesmo apartheid, com as mesmas características, mas com outros nomes, existe no nosso mundo e tem que ser combatido. De forma solidária, com a mesma solidariedade ativa que os povos de todo o mundo tiveram na luta contra o apartheid na África do Sul. A derrota do apartheid não se deveu a nenhum gesto de boa vontade. O apartheid foi derrotado e a humanidade triunfou graças à luta heroica do povo sul-africano e de Nelson Mandela. E por isso, embora alguns possam estranhar essa realidade, a verdade é que esses valores de humanismo, de paz, de fraternidade que Nelson Mandela personifica e continuará a personificar para todos nós, estão lado a lado com essa dimensão de combatente. E, portanto, hoje, a nação arco-íris que cantou os parabéns ao Madiba sabe que os direitos que foram conquistados devem ser defendidos. E a primeira linha de defesa para defendermos os nossos direitos é exercer esses direitos. Exercer esses direitos, conhecê-los e, quando necessário, se necessário, lutar para a sua defesa para que não nos sejam retirados. Por isso voltamos, para terminar nesta altura, ao Xhosa e uma palavra de ordem desta língua que é fundamental, que é histórica, mas que é atual, que é Amandla Ngawethu. Amandla Ngawethu quer dizer o poder é nosso, o poder é do povo. E esta palavra de ordem foi dita muitas e muitas e muitas vezes nas iniciativas clandestinas e depois legais do combate ao apartheid. E hoje em dia é dita por aqueles que, tal como Mandela, recusam a opressão, a tirania, que lutam contra o racismo, mas que lutaram e lutam contra o colonialismo e contra a exploração. E é nesse sentido, em Portugal, na África do Sul e por todo o mundo, que faz sentido nós assumirmos como seres humanos, como elementos, cada um de nós individualmente, de algo maior do que nós, dessa raça humana e desse povo e desses povos que têm direitos, que têm direito ao futuro e que querem manter esse caminho de desenvolvimento humano. E, portanto, esse poder tem que ser exercido por aqueles que são os seus verdadeiros titulares e soberanos, que são os povos. E é por isso que dizemos, para além da histórica consigna e do hino sul-africano de Nkosi Sikelel' África, Deus abençoe a África, que é nesse sentido que nós verificamos, que há essa palavra de ordem do poder ao povo, do poder é nosso, de todos nós, que é Amandla Ngawethu. Muito obrigado por terem vindo e bom trabalho a todos.